E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Supercast. O episódio de hoje é super importante, utilidade pública e também muito legal para quem vai fazer vestibular, tanto o Enem quanto o Macro, SIS, os vestibulares seriados. O nosso convidado de hoje é um cara muito especial, filósofo, sociólogo, teólogo, gente, e ele também é coach de educação. Com vocês, o meu querido André Rocha. E aí, André, tudo bem? Tudo bem, professora Lívia? É um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast aqui do Supertexto, para a gente falar um assunto de bastante relevância, como você falou muito bem, um assunto de utilidade pública. Vamos falar um pouquinho do racismo, mas em específico o racismo dentro do ambiente esportivo. Exatamente. André, como você já puxou a pauta, nós vamos aqui alinhar a questão do racismo muito na perspectiva do vestibulando, né? Da produção textual, de como esse assunto, esse tema, né, de violência, porque é uma violência já muito enraizada na nossa sociedade, e os alunos ficam sempre querendo saber, prof, qual a possibilidade dessa questão do Vinícius Júnior, do tema do racismo no esporte, vir no Enem ou vir no Macro? Como que ele poderia vir? Ele sempre gosta de a gente passar para ele a roupagem, o modelo. Então eu pensei em duas perspectivas. Na primeira foi a persistência do racismo no ambiente esportivo e uma segunda possibilidade seria a perspectiva da persistência e o impacto dessa prática, né, dentro do ambiente esportivo. O que você acha? Na tua opinião, André, a gente sabe que o racismo não é uma prática atual, não é algo, não é uma novidade social, né? Então, na tua opinião, como filósofo, como cidadão, como professor, como teólogo, por que existe essa persistência do racismo, principalmente em território brasileiro? Muito boa a sua pergunta, uma pergunta bem relevante e é importante a gente salientar assim. O problema do racismo, ele é um problema cultural, né? Ele é um problema que vem já desde o momento em que, infelizmente, se estabeleceu aqui, principalmente aqui no Brasil, né, o que nós chamamos de escravizados, né? Porque a nomenclatura ela mudou há um bom tempo. Nós não chamamos aqueles que vieram para o Brasil de escravos, mas aqueles que foram escravizados. Então isso dentro da sociedade brasileira, de acordo com a população negra sendo ali colocada numa posição de humilhação, tirada do seu território, tirada da sua identidade como povo, como religião e etc. E mesmo após, né, a abolição da escravatura, a gente tem que salientar que, na verdade, a abolição não significou a colocação do homem negro, da mulher negra na sociedade brasileira. Pelo contrário, né? O homem negro, a mulher negra, eles ficaram absortos na sociedade brasileira, principalmente com a ideia, né, que houve lá no início do período já da República, de uma ideia de embranquecimento da população, né, da substituição da mão de obra negra, uma mão de obra branca. Por quê? Porque isso daria ao Brasil um status mais de europeus, de maior inteligência, de uma maior purificação da sociedade, trabalhadores com mais qualificação do que o homem negro. E aí o homem negro e a mulher negra ficaram colocados numa situação de marginalização. Então isso sempre colocou o homem negro e a mulher negra numa situação periférica dentro da sociedade. Então isso foi gerando o que, infelizmente, né, foi se construindo o chamado racismo estrutural dentro da própria sociedade brasileira. Então aí a gente já tem um início da gente poder entender um pouco do que acontece na nossa sociedade e também no nível cultural, né, a partir do que aconteceu lá atrás na nossa história, como povo brasileiro. A gente tem André, esse marco histórico, né, da questão da abolição, mas é importante que o aluno entenda, na visão global da coisa, que não houve a questão da oportunidade. Isso. Né? Então você tem um marco, um momento em que há uma mudança social, né, devido à questão da abolição, mas é como você fala, ele foi posto em uma outra condição social
Porém, sem toda aquela ferramenta, sem todo aquele apoio necessário para disputa, né, para oportunizar as questões sociais, muito envolvendo questão de trabalho, de educação, né, e principalmente a questão do esporte, né, que era muito mais uma questão muito mais, vamos dizer assim, burguesa, né? Você tem um outro grupo fazendo parte dessa prática, que é a prática esportiva. Não é verdade? Então, o aluno ele precisa ter essa noção temporal, esse marco histórico, essa evolução histórica, e entender como que o processo aconteceu, para que ele entenda essa mudança social, para que a crítica dele faça sentido. Porque, às vezes, André, o que acontece, quando a gente vai montar a redação, você encontra ali um mosaico de informações que acabam não concatenando. Sim. Né? Então, ele traz vários repertórios soltos que acabam não combinando muito bem com o argumento dele. Certo? Então, essa passagem, gente, como vocês estão vendo aí, esse repertório do professor André, é inevitável, né? Não trazer a questão histórica quando a gente fala de racismo. E o fato da palavra persistência estar no tema, ele está te afirmando, olha só, presta atenção aqui, vestibulando, essa é uma prática recorrente. E ele bota você para pensar, para raciocinar, quais são os motivos que fazem com que persista. Mas antes de entender a persistência, é preciso entender a prática, na origem, na gênese da coisa, e né, é André? importante, isso, exatamente. E é importante salientar que isso não é uma condição somente do Brasil. Sim. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a sociedade norte-americana, ela tem o mesmo problema. Ela faz a abolição da escravatura do homem negro, da mulher negra norte-americana, mas também não há uma inserção do homem negro na sociedade. Principalmente nos estados sulistas, né, dos Sim. Estados Unidos, essa persistência ela se manteve e se mantém até os dias atuais. Sim. Isso fica muito bem caracterizado, né, em alguns pontos e setores da sociedade norte-americana, que faz questão de deixar muito claro o seu posicionamento contra, por exemplo, as pautas da negritude. Por exemplo, o estado da Geórgia, que é um estado que caracteriza-se muito forte nos Estados Unidos, cuja capital é Atlanta, lá é muito forte, né, a presença de resistência, da presença do homem negro, do destaque do homem negro em qualquer área da sociedade. Né? Mas claro que a gente aqui está focando na questão do esporte, Sim. e que a gente vai colocar, mas por enquanto a gente está abordando essa questão cultural. Sim. No Brasil, isso, de uma certa forma, isso foi se espalhando também, né, ao longo das construções das nossas periferias, né, onde que está o homem negro, a mulher negra, na maior parte. Questão espacial, né? Isso, a questão espacial, né? Onde que eles foram se estabelecendo, e aí, a partir disso, a gente vai entender também, né, que algumas práticas esportivas o negro está presente, e em outras práticas esportivas o negro também não está presente. Exatamente. Tá, e vamos aí puxar agora a parada do esporte, né? A questão do ambiente esportivo. Bom, tivemos aí esse caso do Vinícius Júnior, que não é a primeira vez que ele sofre racismo, né? Aí tem aí uns 15 dias mais ou menos isso aconteceu, no campeonato na Espanha, né? E eu até coloquei aqui, né, vou já puxar aqui para você algumas perguntas dos nossos seguidores a respeito da opinião deles, por que eles acham que esse esporte, essa prática inadequada ainda acontece no esporte e qual seria o impacto disso diretamente na vida do atleta. Daqui a pouco a gente vai ver aqui o que a galera está respondendo. Mas assim, a gente sabe que esse comportamento, ele não é também nenhuma novidade no esporte, né? Eu andei dando uma pesquisada e vi que alguns atletas do boxe, do tênis, até mesmo a questão da Fórmula 1, né? E eu vou deixar com você, que você entende bem de esporte, né? Queria que tu fizesse pra gente, André, esse panorama, né? Dessa dificuldade enfrentada pelo atleta, não só no futebol, que a gente sabe que o futebol no nosso país tem um destaque muito maior, então as coisas que permeiam o mundo futebolístico, elas acabam muitas vezes gerando até muito mais impacto do que outras violências, né? E até mesmo o próprio racismo em outros esportes. Então, faz aí pra gente esse aparato aí da prática do racismo no ambiente esportivo, não apenas no futebol, né? A galera do boxe, a galera do tênis, a galera da Fórmula 1, como que isso também faz parte, como que isso, infelizmente, também permeia aí a carreira deles. Isso aí é muito interessante, né? Veja que a professora ela colocou alguns esportes cuja inserção de negros é mais fácil, como o futebol, o boxe, por exemplo,
que são esportes mais acessíveis, e outros esportes mais complicados para a inserção do homem negro. Por exemplo, por uma condição social, a Fórmula 1, que nós só temos um, que é o Lewis Hamilton, e a questão do tênis, que agora tem uma presença um pouquinho maior, né, devido a uma prática mais constante do programa norte-americano de tênis. Então a gente tem lá o Tiafoe, El Banks, né, Coco Gauff, né, outras, né, que vão seguindo a esteira da Serena Williams, que era aí, as irmãs Williams eram as únicas aí que tinham aí um papel importante. Bom, há que salientar o seguinte, o problema, ele é um problema cultural e social em todos os aspectos, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de boxe, o boxe ele se torna uma pauta social e de resistência a partir de Muhammad Ali, né? Então, Muhammad Ali, ele traz aquela discussão lá nos Estados Unidos, olha, ele vira do Cassius Clay, né, um nome verdadeiro dele, e ele se torna Muhammad Ali, ele se converte ao islamismo, mas ele traz o seguinte, olha, eu luto meu boxe, mas eu também quero mostrar que o homem negro, ele merece falar, ele tem o direito de dizer, eu sou norte-americano, eu sou isto, sou aquilo, então ele usa o esporte como posição de resistência, né? Embora haja muitas colocações interessantes de focos de tentar abafar a voz do Muhammad Ali, né? Inclusive, é interessante notar que o atleta negro, ele nunca pode ser treinado por um outro negro. Vocês podem perceber isso. A gente vai falar um pouquinho disso até no ambiente do futebol. Sempre treinado por um homem branco, né? Então, ali também ele levanta essa pauta. A questão que você também levantou no tênis, né? O tênis ele vai se tornando também um esporte onde é um nicho, né? Porque ele não é um esporte popular, principalmente se a gente falar no Brasil, ele não é um esporte conhecido. Mas hoje há uma presença maior desses atletas, né? Colocando-se, pautando-se, olha, o direito de inserção social, representatividade. Né? Por que de não termos maior número de atletas nesse tipo de esporte, assim como na Fórmula 1? Bom, aí é claro, a gente há que se entender que são esportes caros. Exato. Né? Se você analisar quanto custa você colocar um filho numa clínica de tênis, né, é algo... Isso me fez lembrar um pouco a sua própria história, que daqui a pouco você vai mencionar aqui pra gente. Mas vai lá. Eu acabei esquecendo também, André, fazendo aqui um adendo, de mencionar o basquete. Eu lembrei agora aqui do basquete, a gente tem um representante aí bem expressivo. Que é o LeBron. Né? Exatamente, que defende também a bandeira, que tem ações, né, comunitárias bem interessantes. Isso. Eu acho bem legal o posicionamento dele também em defesa, né, do grupo. Isso também é muito importante, né? Eu vou já vou frisar sobre isso. E a questão também da Fórmula 1, né? Que nós temos aí um esporte muito caro também, né? Que é um esporte que você não vai ter uma presença de um indivíduo de uma condição social menor se não tiver um incentivo, como o Hamilton teve ali da família do Jenson Button, né? Depois do Ron Dennis, né? O apoio de um projeto social que a McLaren desenvolve na Inglaterra, né, que enxergou nele um piloto de valor e que realmente ele correspondeu, né? Tanto é que ele é um multicampeão mundial e que também não deixou de atacar dentro das suas pautas de onde ele veio, as suas raízes. Olha, eu fui um rapaz pobre em Londres, entendeu? Então eu quero maior inserção de mecânicos, engenheiros, né? Uma maior inserção de coachings de pista também negros, então isso é muito importante. Agora, a gente também tem que analisar que isso também vai muito do nível de educação. Você citou o basquete, por exemplo, né? Então, há uma diferença aí, você vê que no futebol para o basquete norte-americano. O basquete norte-americano, você vê que todas as vezes quando acontece um ato de racismo nos Estados Unidos, eles fazem questão de parar os jogos. Isso é um nível de conscientização que tem que ser amplamente divulgado. Há uma maior união da comunidade negra norte-americana em torno do esporte, em torno das pautas, do que nós aqui. O que acaba acontecendo? Aqui você vê que muitas das vezes o atleta negro ele não se posiciona.
ele muitas das vezes ele fica muito calado, acuado diante da situação que está sendo posta. Né? Você colocou aí a situação do Vinícius Júnior, por exemplo. A gente comentava um pouquinho antes de começar o programa, Exato. que no Real Madrid não existe somente ele como negro lá jogando, né? Você Exatamente. tem o Rüdiger, que é alemão, mas é negro, você tem o Camavinga, que é francês, mas é negro, mas o Mendy, que também é francês, né? São jogadores do Real Madrid como eles, de cor negra, mas que não falam. Então parece que existe algo que gera ainda uma situação de desconforto, desconforto ou muitas das vezes ainda uma posição de subserviência. Né? Parece que até nisso ainda pesa historicamente. Né? Será que eu posso mesmo reclamar, me posicionar? Exato. Ou será que eu vou sofrer impacto? Isso. Será que eu vou ser oprimido se eu me colocar, se eu me posicionar? Será que vão me tirar do time? Não, e outra, será que eu devo apoiar o meu amigo que está enfrentando essa dificuldade ou melhor eu ficar aqui na minha, já que não foi comigo? Isso. Né? Então a gente tem também esse posicionamento. Quando vocês forem selecionar os fatos sociais, né, vocês precisam ter essa clareza, né, daquilo que de fato acontece, né, o que está posto na sociedade. Os fatos sociais são comportamentos, são práticas que estão na sociedade. A gente precisa ter essa clareza, essa sensibilidade de perceber. Então, veja bem, o que já foi mencionado aqui para vocês como fato social. Nós temos a questão cultural, histórica, né? Além da questão estrutural, que a gente vai daqui a pouco tocar um pouquinho, né? Nessa questão mais Estado, né? Como o Estado se posiciona frente a essa prática inadequada. E tem também o posicionamento social, como o próprio indivíduo que sofre o preconceito, como ele se vê, como ele se percebe nisso. Ele, de fato, entende que está sofrendo uma violência ou ele, muitas vezes, se sente acuado, ainda na posição de subserviente, deixa para lá, vou continuar, melhor não tocar muito nessa pauta. E outra coisa que deve ser, outro comportamento, outra prática que deve ser também levada em consideração, gente, se eu faço parte de um time, estou num grupo, né? E nesse time a gente tem outras pessoas que também são negras. No momento em que um sofre violência, todo mundo sofre violência. Né? Então, quando o André menciona aqui pra gente a questão do basquete e que há um posicionamento, um comportamento, uma prática de conscientização, de orientação, de instrução viva. Porque quando você tem o preconceito, o racismo sendo praticado e você interrompe o espetáculo, não deixa de ser um espetáculo, né? O jogo ali é um espetáculo, é um momento ali. Então, tudo ali é parado para que entre uma intervenção. Então, a nossa redação, principalmente a do Enem, que exige que o candidato estabeleça uma intervenção possível, exequível e real para a situação, quando a gente menciona a questão do basquete, em que o jogo é interrompido para que aquilo seja resolvido, você tem uma intervenção real, ativa e prática. E isso é muito importante que você está falando, né, Lívia? Por quê? Porque quando o aluno vai fazer essa intervenção, é ter o pleno conhecimento de alguns direitos que ele pode aplicar isso na prova. Por exemplo, é ter o pleno conhecimento de 3 tipos de direitos que foram criados pelo Marshall. Exato. Né? Os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos civis. Exatamente. O que diz esses direitos? Né? Eles são muito claros, né? Os direitos políticos. Então, eu tenho o direito de votar e ser votado. Os direitos sociais. Então, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a uma educação, eu tenho direito ao lazer, eu tenho direito à prática esportiva. A segurança. Né? A segurança, né? De modo geral. E eu tenho os chamados direitos civis. Como cidadão, eu mereço ser respeitado. Exatamente. Então, isso é muito a nossa Constituição, por acaso, ela traz como pauta, somos todos iguais perante a lei, sem distinção. Exato. Gente, esse é um repertório extremamente importante de você ter, né? Além das pautas históricas que foram mencionadas, as alusões históricas aqui, os exemplos dos esportistas, dos atletas. E quando o André menciona a questão de você ter noção dos seus direitos, né, como civil, né, questão constitucional da coisa, é importantíssimo que você mencione que a Constituição, a Carta Magna traz, garante, prevê, assegura
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de gênero, raça, etnia. Então, onde está essa garantia na prática? Né? Como que eu vou ver isso sendo praticado? E é exatamente nessa hora que você faz o contraponto, que você bota. No entanto, lembra daquela estrutura? Já guarda aí, já anota, hein, vestibulando? E aí, vamos lá. Importante salientar, por exemplo, você citou o problema do Vinícius, né? Então, a Espanha, ela tem um elemento histórico bastante triste no seu passado, que foi a ditadura de Franco, né? Então, a ditadura de Franco, ela, de uma certa forma, ela influenciou muito na formação do homem espanhol. Né? Ainda está muito presente o fascismo, né? A própria divisão dentro da Espanha, isso pouco é falado, mas se você pegar a história da Espanha, então o espanhol ele tem brigas dentro do seu próprio espaço, o País Basco, né? A Catalunha, né? O próprio, então só se pode falar o espanhol, você não pode ser um catalão, você não pode ser do País Basco, você não pode falar o galego, né? Então, são elementos que já se fazem muito presentes da história local. Aí você pega o homem negro se destacando dentro da Espanha, em La Liga, que é a terceira maior liga do mundo, só perdendo para a Premier League, né, que é o campeonato espanhol, o campeonato inglês, perdão, e, se não me engano, o segundo maior campeonato depois da Inglaterra, em termos de expressividade, só colocaríamos aí acho que La Liga seria até o segundo maior campeonato, né? Então, aí você tem aí dois times importantes, planetários, Barcelona e Real Madrid, mas você percebe bem que o Vinícius Júnior se tornou uma forma de incomodar justamente por isso, por ele ser um homem negro, num ambiente onde nos últimos anos, quem tem sido assim os bolas de ouro na Espanha nos últimos tempos, antes de saírem de lá? Você tem a figura do Cristiano Ronaldo, que é um homem branco, e a figura de Lionel Messi, que também é um homem branco. Nada contra esses atletas, claro que eles brilharam, né? Tiveram seu momento, seu mérito, realmente admirável a forma como eles construíram a sua tradição, mas nesse momento o Vinícius Júnior deveria ser respeitado como jogador, como homem, como um cidadão que mora na Espanha, que tem o seu trabalho no Real Madrid, ele ganha o pão dele lá, né? E parece-me que ele é uma persona não grata, né? Por ser justamente negro, então eles não querem que um jogador negro seja o melhor do mundo, seja o melhor da liga espanhola de futebol, por uma questão histórica do local. Parece que ele não representa bem a liga. Isso, existe uma representatividade não muito grata, como você pôs aí, que para mim também, que conheço pouco de futebol, mas fica essa questão humana, né? Ela se sobrepõe. A gente tem que levar em consideração que é um tratamento desumano, acima de qualquer coisa, né? E isso precisa ser visto pelo adolescente vestibulando. Né? Essa questão, né? É um cidadão em formação e ele precisa ter esse nível de consciência, porque ele também vai praticar esporte na escola dele, ele também vai praticar esporte no condomínio, no bairro, na rua, né? Então, como é que você, vestibulando branco, anda se comportando? Né? Como você anda se posicionando socialmente? Né? Então, a gente sabe que hoje em dia nós temos muito os memes, que muitas vezes são usados aí, né, para satirizar, para opinar, mas muitas vezes extrapolam, né, o limite ali da brincadeira e da opinião. Né? Então, às vezes, eu costumo dizer que os nativos digitais, eles muitas vezes também costumam extrapolar, mesmo em suas falas e convivências. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você acaba gerando impactos na vida do atleta, né? Que foi uma das perguntas aqui, gente, olha só. Ótimo, olha vamos só, lá, perguntas ótimas. Então, assim, gente, fechando aqui as principais causas da problemática. Resquícios históricos, né? A evolução, a desigualdade, que a gente sabe que existe, a questão do próprio atleta muitas vezes não saber se posicionar quando sofre esse tipo de violência. A gente tem a questão da impunidade, muitas vezes não ocorre a punição correta, né?
como a gente mencionou aqui na questão do jogo de basquete, que a intervenção é feita na hora, que você para, analisa e vê o que está acontecendo, mas muitas vezes isso não acontece em todos os ambientes. Então, gera-se ali uma sensação de impunidade. Então, pode ser que isso também, André, traga para o atleta essa sensação. Eu vou me manifestar por quê, se eu sei que não vou fazer nada? Não, isso pode também... Né? Não, professor, isso é a condição. Olha aí, ó. Isso é a condição. Isso aqui é muito importante que ela está colocando, porque vocês podem perceber o que acontece. Você vai percebendo isso dentro dos ambientes esportivos, certo, de modo geral, né? Isso em todos os esportes. Uhum. E isso acaba colocando nas pessoas que administram, muitas das vezes, essas federações, elas não têm a real dimensão do que está acontecendo porque elas não querem ter essa dimensão. Elas não querem se incomodar. Por exemplo, a Conmebol, né? A Confederação Sul-Americana de Futebol. Uhum. Então a gente está vendo aí vários casos de racismo acontecendo durante os Jogos da Libertadores da América, da Sul-Americana, né? Então a gente teve o caso agora aí na terça-feira parece que o preparador físico lá do time do Universitário do Peru, xingou os torcedores do Corinthians, de macacos, né? Então ali a gente percebe o quê? Que a Conmebol, ela simplesmente pune através de uma pequena multa de $100 mil, e fica por isso mesmo, e os torcedores ficam impunes, então eles se sentem fortalecidos, porque eles sabem que qualquer multa de $100 mil, o time dele vai pagar essa multa, certo? Então aí você vê que as confederações não têm essa vontade, La Liga se fechou, mas ela só se posicionou com esse caso do Vinícius Júnior porque ganhou uma proporção mundial, porque senão, caso contrário, isso não era a primeira vez, né? Isso já aconteceu com o Roberto Carlos lá dentro, já aconteceu com o Rivaldo, já aconteceu com outros atletas negros que jogaram na Espanha, mas que La Liga fechou os olhos. A própria também construção do mundo da Fórmula 1, que a gente citou o Lewis Hamilton, também quando ele levanta as pautas, ele levantou durante um bom tempo, né? Houve um protesto por parte dos pilotos de Fórmula 1. Antes da largada havia ali um levantamento da mão, o posicionamento, repetindo os mãos negras, né? Das Olimpíadas do México de 1968, né? Que ali fizeram um protesto e infelizmente depois foram calados, né? Depois daquilo ali, praticamente eles não foram vistos como heróis olímpicos, mas foram vistos como pessoas não gratas na sociedade americana. Não, vocês não estão ali para se posicionar como negros, estão ali representando os Estados Unidos, mas eu sou negro e cidadão americano. Exato. Assim como também sou negro e sou cidadão brasileiro. Então, essa que é a grande questão. Então, as confederações não se apoiam, né? A própria também a Confederação Brasileira de Futebol, nossa CBF, também ela é muito aquém com relação a isto, quando acontece dentro do próprio território brasileiro, né? Então ela não se coloca uma presença mais ativa, uma presença mais ativa. No sentido do combate. E isso também é como a gente estava comentando, e a gente vai entrar nessa pauta, muitas das vezes também parte pela omissão dos nossos atletas. Duas perguntinhas aqui, e eu acredito que a primeira já foi até respondida, que ele coloca aqui: por que outros atletas se calam? Acho que é muito voltado para a questão da impunidade, né? Vivenciou-se muito isso e ele deve pensar, né, acredito eu. Bom, isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceram outras vezes, nada foi feito, o que vão fazer agora? Né? Então, nem todo mundo tem a coragem do Vinícius Júnior de levantar a bandeira, do Lewis Hamilton também, do LeBron, né, de se posicionar verdadeiramente de forma ativa, né, que é aquela que a gente diz que levanta a bandeira, dá traz a cara as a bater. causas, dá a cara a bater, Isso. e eu só vou sair daqui quando alguém fizer alguma coisa. Né? Então, o encorajamento é necessário. Né? Então, quando você tem essa bandeira, né, que é levantada, automaticamente você é responsável ali por toda uma geração. Isso. Não só a que está vindo, mas a posterior também se sente muito bem representada. Como você estava falando da minha história, né? Então tem todo um aspecto que eu carrego para mostrar a valorização também, né? A presença do homem negro dando aula. Exato. Que eu também eu me posiciono como pessoa, como cidadão, como teólogo, como sociólogo, então, como indivíduo intelectualmente ativo, né, André? Exatamente. Porque assim, existe muito essa questão de você ter não só
uma inferiorização na questão da prática esportiva, mas também na questão da intelectualidade. Isso. Né? Então, você tem essa diminuição, né? Essa descrença no potencial intelectual do grupo também. Né? Essa bandeira é muito levantada. Então, quando você vê, quando você convive, tem a oportunidade de conviver com uma pessoa que mostra que não é assim, que dá para correr atrás, que dá para lutar e se posiciona ativamente, você consegue, né, ali trazer muitos benefícios para quem está vindo, abrir muitas portas, né, e possibilitar uma nova caminhada, né, novas perspectivas, novos olhares, né. Acredito que isso é muito, muito positivo, tá? Assim, fica meus parabéns para você aqui como representante do grupo. Obrigado. E na qual eu me sinto muito orgulhoso por isso. Eu acho muito legal, muito interessante. É um ato de coragem. Já dizia Luther Martin King, né? A gente precisa combater a injustiça aqui, porque a injustiça num lugar é a injustiça em todos os lugares. Então, um negro que sofre violência na sala de aula, ele está ali representando todos aqueles que virão, que já foram, que já passaram, né? Não importa se é no basquete, se é no futebol, é você defender o seu grupo. Então, que o grupo se sinta encorajado, né? E representado, isso é muito importante, né? Outra coisa que a gente tem aqui já é a questão dos impactos, gente. É importante vocês perceberem na questão da abordagem. A abordagem temática fica muito sutil, tá? A percepção do aluno, André, na questão das causas e das consequências. E às vezes alguns temas pedem, né? Solicitam, que é isso que a gente chama de comando de abordagem. Como você vai abordar, se posicionar perante o tema. Isso é muito importante que a professora Lívia está citando, porque dentro do aspecto psicológico, toda forma de racismo, ela gera muitos impactos negativos na vida da pessoa. Primeiro, você pode ir por um lado que realmente aquela luta você vai se sentir um tanto quanto só. E isso é uma coisa que é um sentimento que todos nós como negros, às vezes, a gente sente isso, né? Parece que é uma luta muito ingrata. Mas, ao mesmo tempo, outra questão importante que a gente pode frisar, que afeta psicologicamente, é a sua própria descaracterização como pessoa. Então, por exemplo, você começa a entender que talvez não seja melhor ser negro, mesmo sendo negro. Então, você prefere ficar ali, né, fazendo um papel um tanto quanto que não é muito seu, ou então você não quer se meter naquelas pautas, você começa a entrar num outro tipo de ambiente e muitas das vezes até aceitando aquilo como assim, é uma posição até um quanto que ficou muito triste nos últimos anos, uma ideia de vitimização. Há que se entender que quando a gente está se posicionando, o negro não está se vitimizando. Sim. Né? Existiram até alguns grupos na década passada que colocaram muito isso, né? Vocês é uma vitimização, está se pautando muito na ideia de se vitimar. Não está se vitimando. Está se posicionando de uma forma que você tem que manter a sua identidade muito clara. E há que também buscar as consequências sociais disso, e aí falta um pouquinho também da reflexão fora do esporte, porque o esporte ele nunca está desatrelado da sociedade. Sim, não tem como. Né? Você pega o futebol, de onde vem a maior parte dos nossos atletas? Principalmente os atletas negros, eles vêm das periferias. Sim. Né? Eles vêm de uma sociedade, de uma situação de desigualdade social. Então, o que falta? Então, quando você se desprende disso, é muito ruim, porque você perde a sua identidade inicial. Inclusive, você deveria fazer um trabalho de fomentar, a gente tem que evitar que isso se repita com outros como eu, que vieram de uma situação degradante, né? Desprestigiada, de grande dificuldade social. Né? Então, agora, para isso você tem que se colocar realmente como algo psicologicamente muito forte. Agora, isso não é fácil. Não é fácil porque, como a gente está colocando aqui, às vezes a luta ela é ingrata, é uma luta que muitas das vezes as pessoas não compreendem, elas não querem compreender, elas acham que muitas das vezes isso é uma conversa um tanto quanto muito para chamar atenção, né?
Isso lacração, é lacração, né? quer chamar atenção, quer lacrar na internet. Isso. Tá vendo? Melhor não, tal, não vamos mexer com isso. Não vamos dar ibope para isso. Não vamos dar ibope, né? Isso é bobagem, tal. Estou procurando lacrar. E quando na verdade não é a lacração que nós estamos buscando. Estamos buscando colocar essa pauta. Então, quando o atleta é afetado no nível psicológico, quando ele não se posiciona mais, é porque muitas das vezes ele já perdeu aquela identidade com aquele grupo. Né? Ele acha, talvez até que realmente isso foi tão minado que ele acredita o seguinte: isso é só um foco, uma coisa assim momentânea, mas na verdade não é bem assim. Lembrei da Hannah Arendt agora. Banalizaram. Isso, a banalização do mal, né? Um ato praticado, ato incorreto, praticado recorrentemente. As pessoas se acostumam com esse tipo de violência e falam: não, deixa pra lá, daqui a pouco passa, foi um mal entendido, não era bem isso que eles queriam dizer, e aí ocorre a banalização, você vai diminuindo a importância da causa, né? E aí as pessoas vão seguindo e falam, daqui a pouco pode virar até o famoso mimimi. Isso, não é verdade? Então tem que ter uma distinção quando você for abordar no seu texto, tá? De que o racismo, ele é uma violência, tá? Então, em nenhum momento ele pode ser reduzido como vitimismo ou como lacração, tá? Então, entenda que o impacto psicológico que é gerado no atleta, ele é devastador, ele gera uma introspecção no sentido de o indivíduo, né, o ser, a persona, começar muitas vezes a querer desconfigurar suas próprias características para ser aceito, né? Para ter uma sensação de pertencimento, para suavizar a dor. Assim, falar sobre o racismo, para quem nunca sofreu, para quem não vivenciou, é algo sem lugar de fala. Então, às vezes, perde um pouco a força e a expressividade, porque nada se sobrepõe à vivência, a você sentir na pele a dor do preconceito e daquela violência sendo praticada ali com você no ato. Mas isso não diminui a possibilidade de você também lutar pela causa, de você entender que é algo muito maior do que uma vitimização que, na minha opinião, nunca será. Né? A gente pode até lembrar um pouco da nossa literatura, né? Se Exato. A gente for pensar um pouco no Machado de Assis, né? O embranquecimento dele, ali a ideia para ele poder pertencer à cadeira dos imortais, ele precisou Agora você tocou num repertório sensacional, né? Você toca ali num ponto que ele teve que, para eu fazer parte dessa cadeira, para eu ser aceito, eu precisei. Eu vou abrir mão das minhas origens. Isso. Né? Eu muitas vezes ali pensando, lendo ali, André, eu fiquei pensando se houve um momento de introspecção e desconstrução cultural mesmo, ou se foi uma estratégia, no sentido econômico da coisa, sabe? De ele sacar que isso estava acontecendo no meio social. É lógico que ele sacou, muito perspicaz que era, né? Ou se foi alguma questão interna mesmo. Sabe assim? Porque tem muita gente que se aproveita de um processo que ele percebe que é social, né? Essa questão do embranquecimento cultural aconteceu e ok. Então ele percebeu e ele surfou na onda, não se incomodou. Isso é uma reflexão minha, tá? Claro. Se em algum momento dele ali mesmo, ele disse, meu Deus, não vai dar certo como eu estou querendo, então acredito que eu vou ter que passar por esse processo. Muitas vezes eu fiquei pensando nisso. Eu acredito que essa segunda parte ela é mais fiel, porque nós estamos no século XIX, né? Então você ainda não tem uma pauta, você ainda não tem grupos que se defendem muito disso, né? E aí realmente ele precisou se adequar. Né? Exatamente. Então assim, olha só, a análise do André, gente, não tem como analisar o esporte, não tem como analisar a moda, a literatura, o jornalismo, a economia, o que quer que seja, sem levar em consideração a sociedade. Né? Então nós estávamos no século XIX, então é óbvio que eu tenho que levar isso em consideração. Nós estamos no século XXI, né? Então quando você fala assim, racismo, gente, século XXI, onde que alguém vai agredir o outro de forma racista sem ter a intenção? Onde que isso vai vir de forma, foi sem querer, mas eu não sabia. Como não sabia? Né? Então não tem como você relativizar a coisa, diminuir
entende? Então existe sim uma intenção, todo discurso tem uma intenção. Né? E o interessante notar é que muitas das vezes isso também passa pelo Estado nosso, né, que você ia colocar a questão do Estado. Isso também perpassa pelos nossos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação esportivos. Alguns canais ainda são muito ruins em termos de valorização do atleta negro. Quando não, a gente ainda é associado muito à ideia de só dançar, né? É para alegrar o ambiente, então... caricaturas, né? Isso, caricaturas, estereótipos que são criados, né? Assim também como a questão da mulher negra, né? Exato. Lembrei da Maju agora, da jornalista. Isso, exato. A jornalista, acho que ela é melhor para dançar, né? Com beleza, isso. Entendeu? Mas calma aí, mas espera um pouquinho. Por que não? Aí você tem a questão da intelectualidade sendo relativizada. Isso, relativizada, né? Entendeu? Então, quando você coloca que alguns lugares já são determinados, isso também já é um problema. Como a gente estava falando agora, por exemplo, no mundo do futebol, né, principalmente no mundo do futebol, você vê que o jogador negro ele ganha um grande destaque, notoriedade enquanto jogador de futebol. Sim. Mas quando ele vai para assumir um cargo de comando, ele não serve. Que aí você tem o jogador potencial, atlético, indivíduo forte, habilidoso e tudo mais. E aqui eu tenho Nos um indivíduo de comando, sempre né? como alguém atlético, forte, né? com grandes resultado. habilidades, mas como alguém que vai pensar o jogo, não serve. Exatamente. Então para pensar o jogo. Essa. Preste atenção aqui, você que vai fazer o vestibular. É essa percepção que você precisa ter de análise social. O racismo espacial, até mesmo dentro do esporte. Quais são as posições que um indivíduo negro consegue assumir dentro do mundo esportivo? Você não deve fechar só na figura do atleta em si, mas todo aquele grupo que vai permear, que vai organizar, que vai operacionar tudo isso. Né? Como você consegue enxergar, visualizar, perceber, entende? A posição que, de fato, o negro pode ou não, está ou não ocupando atualmente, século XXI, dentro do esporte. Não é mesmo, André? Sim, claro. E a questão do Estado entra muito na questão da negligência estatal, como você já falou anteriormente, nas comissões que muitas vezes se calam, se fecham e acabam, como vocês falam hoje em dia, passando pano, né? Abrandando ali a situação que de fato é uma violência, né? Porque se a gente for analisar, né, você hoje precisa ter um Ministério da Igualdade Racial, tá? Por que você precisa ter um ministério desse? Talvez um dia você não precisasse ter um ministério, mas hoje ele se faz necessário porque o Estado, muitas das vezes, ele se fez negligente. Exato. Com relação a essas pautas, né? Então, é interessante quando o Estado brasileiro tenta se posicionar, olha, vamos lá, chama o Estado espanhol para conversar, olha, é um brasileiro que está aí, vocês estão ofendendo, né? Então, isso é importante. Isso já é alguma coisa que é legal quando você vê isso acontecendo. Também nos Estados Unidos agora, com o governo do Biden, também tentando colocar um pouquinho essas pautas, né? Trazendo essa discussão no campo social, esportivo, estrutural. Então, isso é uma demanda que ainda está alta. Que, infelizmente, que a gente gostaria que essa demanda tivesse bastante baixa, que daqui a pouco a gente não precisasse mais discutir sobre isso, né? Que todo mundo se abraçasse, que todo mundo, né, se respeitasse. E isso que seria seria o ideal, né? O ideal. Eu acredito que muita água ainda vai rolar, muita gente ainda precisa ser educada, né, sensibilizada e orientada. E eu acredito que a representatividade desses atletas, né, que levantam de fato a bandeira é muito importante, não só para a geração negra vindo, né, mas também como processo de orientação, de sensibilização e de conscientização do indivíduo branco. Né, para que ele entenda o grupo como um todo, aprenda de fato a respeitar e a conviver com as diferenças. Né, e que isso não gere ali uma arma em potencial. Né, porque você agride, gera impactos psicológicos, que a gente já discutiu aqui, né, e que vão
gerar consequências duradouras na carreira da pessoa, Sim, né? sim. Então, traz impactos aí na carreira, na família, nos descendentes, que acabam convivendo, não tem como, né? Todo mundo traz aí a sua família também junto a si, representando. Então, não tem como você desmembrar um ato desse, né? Ele acaba respingando em todos. Agora é muito importante, né? Acho que uma coisa que nós estávamos conversando aqui antes de começar o nosso podcast é que você, aluno, também tome muito cuidado, porque como é um tema que é racismo no esporte, a gente não puxar muita ponta, né? Para outras áreas que acabam também sendo afetadas, como a área sexista, né? Que as pautas também LGBT, que ia mais e outras. Porque o foco é a questão do racismo no esporte. Né? Infelizmente, o esporte ele sofre com várias práticas preconceituosas. Isso. O racismo é uma delas, tá? Então, quando você tem um tema desse que vem já delimitado, qual é o tipo de preconceito que está querendo que você avalie, que você leve em consideração, você só pode trabalhar esse preconceito. Observe, há uma diferença muito grande entre esses dois temas. A persistência do racismo no ambiente esportivo e a persistência do preconceito no ambiente esportivo. No segundo, você poderia abrir para outras práticas de violência, de outros preconceitos. No primeiro, não. No primeiro, ele fecha no racismo e fica nessa condição para que você possa avaliar. Já se o tema for a persistência do racismo e o impacto disso na vida do atleta, André, o aluno ele é obrigado a trabalhar uma causa, uma consequência. E isso é muito importante você ficar de olho, senão você pode diminuir a sua nota, né, de argumentação por não ter entendido muito bem o comando de abordagem. Então, fica esperto, hein? Vamos lá? Meu querido, muito obrigada pela nossa abordagem aqui, nossa conversa muito importante a respeito da pauta, né, da questão do racismo. A gente conseguiu trazer aí de forma muito suave, né, muito tranquila, desde a questão da abolição até Vinícius Júnior, século XXI, né, que a gente tem aqui. Permeamos aí, gente, a questão dos vários esportes. Percebam que nem em todo esporte o negro está presente, alguns outros não. A questão de levantar e defender a bandeira, como o Estado se posiciona, como as confederações também se posicionam, fiquem atentos. O principal impacto dessa violência na carreira, né, na vida do atleta, fique esperto nisso. E os vários repertórios, e o Machado de Assis, que apareceu aqui como convidado especial no finalzinho, né? Sim, não poderia faltar. Não, uma reflexão aqui literária para vocês, vale a pena dar uma olhada na história de vida dele, é bem legal, seria um repertório bem importante. Mas agora, nós vamos aqui para alguns segundos com André Rocha, vamos lá. Meu querido, uma fruta. Fruta, morango. Morango, gente. Morango. André, onde você nasceu? Rio de Janeiro. Olha, temos um carioca, hein? Olha aí. Mora há quanto tempo em Manaus, André? 16 anos. E gosta da terra? Gosto demais. Gosta de Tucumã? Adoro. E já aprendi a falar maninho. Olha aí, 17 anos, né? Eu também. Vamos lá. Uma cidade. Uma cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uma saudade. Uma saudade, minha mãe. Sua mãe. É isso. E um repertório, não obrigatoriamente ligado a esse tema, mas pode ser um livro, pode ser um filme que você acha que vira a chave na cabeça de qualquer pessoa. Sim. Um que chama muito atenção, que talvez seria muito interessante assistir, é Malcolm X. Muito legal, eu acho bem bacana. Malcolm Fica a X. dica aí pra vocês, hein? De descanso produtivo, hein? Muito bom. Meu querido, deixa uma mensagem para os vestibulandos. Uma mensagem. A minha mensagem para você, vestibulando, é que você realmente foque naquilo que você já está fazendo, procure seguir as orientações que são direcionadas para escrever um bom texto, uma boa redação, né? Não fugir do tema, se concentrar naquilo que está sendo pedido, procurar aumentar suas referências de leituras, referências filosóficas, né? Qualquer coisa eu estou aí à disposição para indicar livros que poderão aí ajudá-los, tá? E assim você vai ter condições de escrever uma bela redação e ter aquele sucesso. Meu querido, muito obrigada pela sua participação, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui no Supercast. E parabéns
por representar tão bem o seu grupo e ser sempre muito ativo, né? Ok. Não na necessidade de provar alguma coisa, claro que não. mas como cidadão ativo mesmo, né? Sem vitimismo, mas muita ação. Sim, tá? Meus ok. parabéns. Obrigado. Tá? Gente, e é isso. Esse foi o nosso episódio sobre racismo no esporte. Se você ainda não está no nosso canal, aproveita e já se inscreve, já curte, já compartilha com a tua galera e melhora aí a tua preparação para a sua redação. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!